Eu começo vendo com os irmãos que esse texto nos traz coisas quanto ao poder decretivo de Deus. E nós vamos começar a ver isso com um verso que alguns tratam como impossível de ser relacionado a Deus. Mas é o próprio Deus falando. Veja aí, por favor, 45:7. É o Senhor dizendo: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quando lemos esse verso, algumas pessoas pensam: não é possível. Deve haver alguma maneira de interpretar esse texto que suavize a dureza, a firmeza e a abrangência dessas palavras. Eu preciso explicar para você, então, algumas coisas aqui quanto a esses verbos aqui utilizados. Quando na sua Bíblia, no versículo 7, aparece o verbo formo, a ideia é aquela do oleiro fazendo o vaso. Formo quer dizer moldo, dou forma. O Senhor dá forma, molda. E depois diz, crio. O verbo criar aí, se refere àquele mesmo ato que está em Gênesis 1:1. Lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou desde o quê? Desde o nada. Criou de maneira toda poderosa e soberana tudo o que existe. O Senhor cria. O Senhor afirma ter criado. As repetições dos verbos nesse verso vão tocar nos mesmos pontos. Vejam, formo a luz, crio as trevas. Depois, mais à frente, crio o mal. E há um terceiro verbo que precisa ser observado aí, que é faço. Faço a paz, faço todas estas coisas. O fazer aí, queridos, se refere ao estabelecimento. Moldar, criar desde o nada, estabelecer, isto é, colocar na sua posição para que exerça a sua função. Deus, para afirmar o que aqui afirma, tem que ser o Todo-Poderoso. E uma vez que todas essas coisas que estão aqui acontecem desde a criação, isso implica em que ele tenha criado estas coisas desde, ao menos, o primeiro momento da criação. Mas eu vou mais longe, porque o primeiro momento da criação já é obra criada. Por isso afirmamos que os decretos são eternos. São regentes da criação. Leio novamente o verso 7 com todos esses esclarecimentos. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Na natureza, criou, formou, moldou a luz. A luz que existe decorre do poder de Deus Criador. Tudo o que você vê, vê porque reflete a luz. Vê porque tem uma fonte luminosa que, emitindo luz, pode ser vista por você, ou porque esta luz daquela fonte irradiada reflete nas coisas e você pode ver o seu reflexo. Luz. O Senhor o fez. Você vive num mundo em que que as coisas podem ser identificadas pela luz, porque o Senhor fez a luz. O Senhor também fez as trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas. As trevas não existiam por si mesmas. As trevas foram criadas por Deus. Tudo o que existe não é Deus, foi criado por Ele. Deus criou os elementos naturais.
Mas agora ele passa para elementos morais. Faço a paz e crio o mal. Estabeleço a paz. Coloco a paz em função e crio o mal. Queridos, essa palavra é muito difícil de entender. Porque quando nós pensamos que Deus criou o mal, nós podemos pensar então que há mal em Deus. E então preciso que nós pensemos a respeito e identifiquemos o que seria o mal. O mal é alguma coisa idêntica para nós e para Deus? O mal que me afeta é um mal que também afetaria a Deus? O que Deus diz ser bom e ser mal tem reflexos imediatos e precisos com o que eu entendo ser bom e ser mal? É preciso então que você compreenda que Deus, como o definidor de todas as coisas, definidor está na nossa projeção. Definidor de todas as coisas, Ele definiu o que é bom e o que é mal, conforme o seu caráter, conforme o seu ser. E Ele, ao definir isto, demonstrou que na centralidade de tudo o que existe, há um, e não há dois, não há 1,5, não há 1,1, há um ser apenas, o próprio Deus. E o próprio Deus, no centro de todas as coisas, exige que todas as coisas, então, o reverenciem, todas as coisas existam, hajam, tenham seus resultados orientados para Ele. Por favor, continue comigo aqui. Logo, ao longo de toda a história, salvação e perdição, graça de Deus e juízo de Deus, para usar termos que vão nos afetar direta e amplamente. Graça e juízo. Tudo isso administrado por Deus tem o objetivo final de o glorificar. Logo, mesmo as coisas que para nós são más, têm um final último diante de Deus, que é bom. Glorificá-lo. Quando ele diz aqui então, eu faço a paz e crio o mal, ele está se referindo tão somente às circunstâncias que abrangem a vida humana, que abrangem a criação em si, e não daquilo que lhe afeta como ser central para todas as coisas. Porque para Deus todas as coisas são boas. Porque tudo existe para Ele, por meio dEle. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém? Nós, como criaturas, olhamos para as coisas, emitimos juízos de valor, e esses juízos de valor são relacionados à nossa condição criada, na nossa moralidade limitada, na nossa condição que olha para o preceito divino. Atente para essa palavra, o preceito divino, e então a partir do preceito, entendemos o que seja bom e mal em relação à nossa existência. Mas quanto ao decreto de Deus, tudo é bom. Assim não há mal em Deus. E tudo o que Ele fez e faz acontecer na criação, que tem seus aspectos relacionais entre nós, categorizados a partir dos seus preceitos, das suas leis, com características morais, estas coisas é que quanto a nós serão boas ou más, pacíficas ou em estado de guerra. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? E é nessa condição, então, dele sendo o definidor de tudo o que há, é que é essencial que compreendamos que tudo é definido por Deus antes mesmo da criação acontecer.
que é que há de pacífico na criação? Há pacífico na criação, no seu estabelecimento, a redenção por meio de Cristo. Em Cristo Jesus, o Senhor faz a paz. Mas na criação, há algo que, para a glória de Deus, aconteceu e que escapa ao nosso gosto. E que para nós, seres humanos, é o suprassumo da maldade. O pecado de Adão. A queda da humanidade. O Senhor, sobre a criação, cria o mal nesse aspecto moral, tudo servindo para alimentar a sua glória. Não há mal no Senhor, mas há mal na criação, conforme criada. O Senhor diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Tudo pré-determinado, mas realizado na história. Há mais um fator aqui quanto ao seu poder decretivo. E está nos versículos que vão se seguir, 11 e 21, em especial no 21, mas me acompanhe no 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? E o 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim. Eu preciso que você continue muito atento comigo aqui. O que nós, como seres humanos, somos capazes de fazer? Imagine-se você ao redor de uma mesa, sentado para uma refeição, o prato diante de você e um copo com alguma bebida que você aprecie, bem aqui na frente. Consegui imaginar já. Se esse copo estiver próximo de algo que você também vai utilizar para se servir, prudentemente, você afastará o copo daquela travessa. Você previu que poderia acontecer um acidente? Se nós tivermos algum pequeno à mesa e o copo estiver muito na beiradinha, o que falarão os pais para essa criança? Filho, põe o copo mais para o meio. Não é isso? Previsão. Essa previsão é de alguma coisa certa, absolutamente certa que iria acontecer? Não, podia não acontecer nada. Mas havia o risco de acontecer. Nesse risco está a sua previsão. É por isso que nós fazemos seguros dos nossos carros, da nossa casa e de outras coisas mais. Porque existe o risco de acontecer. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, é mais velho do que nós. Tem bastante experiência. Já viu muita coisa acontecer. Tem uma porção de agentes infiltrados que estão vendo coisas acontecer. Coleta muitas informações e por isso pode fazer projeções. Projeções que podem vir a acontecer. Projeções que, desconhecendo o futuro, apresentam possibilidades bastante plausíveis de cumprimento no futuro. O inimigo das nossas almas se utiliza daqueles que o seguem para apresentar falsas profecias. Falso conhecimento do futuro, iludindo pessoas a fim de que estas o sigam, e o seguindo, o façam por acreditarem, ele tem poder sobre a realidade, quando não tem. Apenas consegue especular, como a mãe que vê o copo na beira da mesa, que existe um alto risco de acontecer certa coisa. Nenhum desses dois casos é o caso de Deus. Deus não diz que as coisas vão acontecer por haver uma alta probabilidade de que elas ocorram. Deus, por ter decretado antes da fundação do mundo tudo o que existe,
Ele conhece o que decretou. E então ele pode fazer um anúncio futuro do que aconteceria e ter 100% de acerto, não o risco de acertar, mas 100% de acerto. Observe uma vez mais o verso 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Isto digo, o que está contido no capítulo a respeito das coisas que já veremos que seriam concretizadas. Quem fez ouvir isto? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Ora, por que eu, o Senhor, pude fazê-lo? Porque não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. É o único Deus verdadeiro, o único todo-poderoso, o único a ter decretado todas as coisas e, portanto, o único que conhece todas as coisas e pôde, e está registrado na sua palavra, a Bíblia em nossas mãos, pôde anunciar o que viria a acontecer. Assim nós vemos o poder decretivo de Deus nesse texto, ao verificar que Ele é o definidor do bem e do mal, o definidor das características da natureza, e é também aquele que, tendo decretado tudo, a conhece tudo que ele decretou, e pode prenunciar, por isso definidor e profético. Este aspecto, meus irmãos, é regente dos demais. Se você entendeu isto, o que vem a seguir é simples demais.